Lucas, perfeito. Tá bom? Adorei o... Era pra isso que você vinha, você pode ir embora. Já acabou, tá bom, já acabou. Pega o teu cinquentão e uma Coca-Cola, esse salada. Pega a coxinha, esse salada e já era. Vamos nós? Ó, a mesinha aí, né? A gente vai se ajustando. E aí, gente, que bom ter vocês de volta. E esse papinho do que bom ter vocês de volta, vou bater sempre na tecla, porque realmente é bom ver você dedicado, fazendo um curso que vai ser efetivo para sua vida. Até agora, foi só um esquenta em algumas discórdias em relação à comunicação, inclusive com os meus amigos que sinalizaram para mim que eu falo quaresma. Eu falei uma vez quaresma só, Pia. Mas é importante que sinalize. Então, assiste os vídeos, aliás, escuta os áudios dos teus amigos e começa a observar neles os vícios de linguagem. Não para humilhar os teus amigos, mas para poder entender se de repente essas palavras repetitivas também não fazem parte do teu vocabulário. E com certeza isso vai melhorar muito a tua comunicação. Então agora foi só um esquenta, a gente vai seguir para falar sobre conexão com o público. É claro que hoje mesmo eu conversava com uma colega de trabalho e aí ela falava assim, Bruno, eu não sei, mas quando eu chego num lugar, as pessoas querem falar, parece que as pessoas querem falar comigo e eu não sou lá essas coisas. Aí lá vai eu, num movimento de feedback apreciativo, dizer, Dai, você chega sorrindo, você chega olhando as pessoas nos olhos, você chega criando conexão. E aí tudo que você fala faz sentido para as pessoas. Porque se você chega num lugar e tem uma criança, você fala, oi, tudo bem? Você às vezes consegue até falar o desenho que ela assiste, você consegue criar uma conexão, dizer que eu também tenho um filho. Não é assim, Maurício? Maurício consegue interagir com qualquer idade, porque como ele tem o Pedrinho, o Pietro, com 5 anos... 7, ele tem essa convivência com o Pietro de 7, ele vai saber interagir, porque eu também tenho um filho. Tanto que quando eu digo assim, eu chego num meio que tem uma criança e falo, eu também tenho um piá que nem você, e o cabelo dele era bonito que nem o seu. Você cria conexão. Então a Dai, que é uma colega de trabalho, ela cria uma conexão muito natural com as pessoas. E tem gente que tem barreiras, que não consegue criar conexão com o público, que chega, que fica olhando, e eu podia trazer de novo o exemplo do meu amigo Arnella, que é um cara que chega e chega receoso, chega olhando e as pessoas fazem uma leitura desagradável, às vezes, desse posicionamento. Então, criar conexão com o público é essencial para que a tua comunicação faça cada vez mais sentido. Eu chego em cima de um palco, eu vou apresentar, às vezes, evento para 1000 pessoas, eu vou querer saber de onde é essa galera. Aí eu vou lá na organização e eu pergunto assim, de onde é essa galera? Ah, vieram de Amapá, Roraima, a galera veio do Pará, galera... E eu já pergunto, cadê a caravana de Belém do Pará? Daqui a pouco vocês vêm ensinar a dançar carimbó aqui em cima. Então eu pego um tempo do meu trabalho para criar conexão. Eu lembro que quando eu era secretário de Desenvolvimento Econômico em Rio Branco do Sul, a gente saía para fazer alguns diagnósticos de turismo na cidade. Lembra, Maurício? E a gente ia, em todos os lugares que a gente ia para criar conexão. A gente ia para fazer sentido na vida das pessoas. E a gente ficava para almoçar, para tomar café, para dar risada, porque as pessoas precisam entender que elas tinham acesso a você. Então, a gente precisa estabelecer empatia com a nossa audiência, seja ela qual for. Quando eu falo seja ela qual for, quando a gente está num rolê, numa balada, e eu não vou nesse tipo de lugar, mas os meus amigos vão, e você quer estabelecer empatia com um interlocutor possível de afetividade, até com ele você vai lá gerar alguma conexão. Se vocês quiserem depois vir aqui dar uma palestra, que eu não sei falar sobre isso, mas até quando é uma pessoa e quando é 100 pessoas, você precisa sim estabelecer uma empatia com essa audiência. Antes de chegar no lugar, ou a hora que você chegar, procure saber quem é o seu público. Procure saber de onde ele veio. Quando eu falo com a caravana, não sei de onde, é porque você fala assim, eu quero falar com a caravana do Pará. Velho, quem é do Pará? Já cria uma conexão automática com você. Se você disser para eles assim, daqui a pouco vocês vão ter que trazer um Tupperware que vai tapar aqui no palco para mim. Aí você ganha eles para sempre. E eu faço isso há 12 anos e é bem importante, porque as pessoas se sentem valorizadas. Mais uma vez, sendo uma ou sendo 1000 pessoas. Cadê a minha água aqui? Não... E ande sempre com uma garrafa de água, porque às vezes a tua voz não vai aguentar. Saiba por que o teu público ele tá lá. Ele pagou para ir lá, ele foi assistir uma palestra, ele foi participar de uma vivência, ele foi lá para se divertir, ele foi lá para dar risada, ele vai passar muito tempo com você, ele vai passar pouco tempo com você. Qual a faixa etária dessa galera?
Porque às vezes a tua conversa ela é diferente. Por exemplo, quando eu estou com 1000 crianças de 9 anos até adolescente de 15 anos, eu sei que eles foram lá para se divertir. Então, assim, eles vão lá construir conhecimento com alegria. Então, eu vou levar dinâmica na manga, Maurício, para poder interagir com eles e levar eles para o palco. Para poder fazer uma brincadeira, para fazer dar uma risada. Eu levo, sim, uma dancinha. Bruno, mas você tem 44 anos, você é o cara, o consultor, você ainda fica nessa história de ficar com o teu gingado. Fico, porque se eu estou disposto a trabalhar com criança e o aspecto lúdico tem valor, eu vou descer até o chão. Meu Deus, não é assim? A gente vai lá para criar conexão. Então a gente está lá realmente para transformar o evento num evento inesquecível. Então a gente vai lá para dançar. Ah, beleza, tá a galera ali mais da terceira idade, uma galera mais madura. Claro que eu vou fazer a piada da hidroginástica. Só o pessoal aqui da hidroginástica. Eles ficam levemente irritados, mas irritados bem-humorados. Eu fiz uma vez uma piada dessa da hidroginástica, só o pessoal da hidroginástica, o prefeito me olhou, a gente não faz hidroginástica não! Mas eu queria só criar essa conexão. Só o fato dele ter interagido comigo no palco já criou uma conexão e eu faço questão de fazer as pessoas saberem que elas não são invisíveis. Lembra do nosso papo do Mandela, do filme Invictus? As pessoas não são invisíveis. Ah, falei uma palavra errada agora, eu vou saber que o bonitão tá anotando ali, ó. Tá anotando. Então assim, ó, as pessoas precisam saber que elas não são invisíveis. Quando você fala o nome delas... Nossa, teve um dia desses que eu fui ministrar 28 palestras numa cidade chamada Concórdia. Eu pulava de escola em escola e eu fazia questão de saber o nome de algumas pessoas, para poder ter contato no ombro, para poder dizer, e a fulana, e a beltrana. Quando eles chegavam no evento principal, porque eu passei 4 dias ministrando palestras, e a gente se encontrava num Tech Day, que era o dia que estava ali aquela multidão de gente. E eu falava assim, cadê o fulano? Veio! Ele era a pessoa mais especial daquele lugar, e o fato de eu ter chamado ele pelo nome mudou a vida dele para sempre. Então é importante que você estabeleça contato e crie conexão efetiva com o teu interlocutor. Então vamos nós lá para dicas importantes. E eu estou falando aqui das minhas viagens de robótica. Eu viajo o Brasil inteiro apresentando eventos de robótica e eu estou lá para criar conexões perfeitas. E criar um ambiente favorável para que as pessoas também se conectem. Porque aí não é interessante para mim que só eu me conecte com o meu interlocutor, mas que as pessoas também se conectem. Então eu escolho uma música compatível com o público. Sim, eu vou dançar a dança da galinha, eu vou dançar o largadinho. Então vale assim, se você tem... Difícil ter um gingado que nem o meu. Mas se você está apto para fazer essa interação mais corporal, de coordenação motora, vale aprender uma dancinha e levar a galera para cima do palco para rir e criar essa conexão. Pense numa história que possa cativar. Eu trago muito a minha história de paraense, a minha vinda para o sul, conto as histórias do meu filho, né, as pegadinhas que eu fiz com ele para dizer que eu o amava. Então eu já fiz muita música, escrevi livro para o meu filho, já dei alguns sustos nele, justamente para poder criar conexão com o público. Então eu trago as minhas histórias familiares, as minhas histórias de projetos, os meus perrengues para criar essa conexão. E eu olho muito nos olhos dele. Eu faço questão de entrar, às vezes, para ir fazendo high five. Se vocês que são jovens, sabem o que é high five? Vai lá, cumprimenta todo mundo, tá, que veio. Então, assim, tenha contato com as pessoas, olhe nos olhos, faça perguntas diretas. Quem tá feliz, levanta a mão. Quem passou mais de 6 horas viajando para cá? Quem tem mais de 15 anos? Faça perguntas que possam trazer eles até você. Pegue na mão, pergunte de onde elas são. Então, algumas perguntas bem diretas. Fala assim, e aí, você que tá rindo aí? De onde você é? Tá feliz? Tá tudo certo? Trouxe um Tupperware? Trouxe lanche para dividir com a gente? E eu falando assim, parece que é muito fácil, porque eu já faço isso há muito tempo e as coisas acontecem por osmose, porque é o meu dia a dia. Viajar, chegar lá no dia do evento, pegar o roteiro e dar um show. Mas tudo isso levou tempo para consolidar. Eu treinava muito, eu treinava na frente do espelho. Eu costumo dizer que a primeira palestra que eu dei na minha vida, que eu ministrei, foi na Petrobras. E eu estava tão nervoso com aquele convite, não me sentindo apto, não me sentindo merecedor daquilo. Eu estudei tanto aquele PowerPoint, tanto, montei e estudei, que eu conseguiria ministrar a palestra sem o PowerPoint. Então, assim, vale treinar, porque o treino ele vai te aprimorar cada dia. E assim, treina pro teu filho, apresenta pra tua mãe, apresenta pro espelho. Mas treina, começa a se olhar e a se entender. Faça perguntas do lugar que você está, mas principalmente vá até as pessoas. E outra coisa importante é sorria, né? O sorriso ele abre portas significativas. Eu lembro que no filme do Mandela,
ele falava muito sobre sorriso, porque ele era muito simpático. E ele falava para a equipe dele, que às vezes estava carrancuda, porque é um trabalho difícil defender um presidente, sorriam. Não conseguem falar, não conseguem criar conexão, sorriam para as pessoas, que isso vai abrir portas. Nossa, eu falei pra caramba, né? E é engraçado que toda vez que eu vou numa interação com o público e eles me dão o microfone, muitas vezes a coisa tá tão intensa e a energia tá tão boa que eu jogo uma palavra atrás da outra. Até que alguém me olha e eu tenho que jogar as luzes para aquela pessoa. Então é um treino também, dentro dessa questão da conexão, quando você estiver falando bem pra caramba, é entender que as pessoas também precisam falar. Então, muitas vezes, dentro do contexto da tua comunicação, é importante que para criar conexão, você traga a história das pessoas para cima do palco. Pode tossir, Maurício. Faz parte também do... Tava segurando. E a melhor coisa é você estar com tosse no elevador e quase tendo um ataque. Pode tossir, Maurício, faz parte do nosso contexto. Inclusive, convidei, né, alguns amigos para estarem comigo aqui, porque para a gente ficar num regime de sala de aula. Porque, mais uma vez, a tua voz é importante. Mas dentro do contexto da comunicação, é importante também que você abra espaço para as pessoas falarem. Isso cria uma conexão incrível. Sobre sua audiência, é importante se ambientar sobre quem vai te assistir, importante se ambientar com a dinâmica e o objetivo do evento. Então, dentro do contexto de conexão, mais uma vez, se antecipa. Quem que vai me ouvir? Quem que é a minha audiência? Quem que vai estar lá para rir das minhas piadas? Leva a piada na manga mesmo e tudo, porque aí você vai se ambientando e fica sem medo de falar para qualquer público. Porque para qualquer público, a tua voz com certeza vai ser muito efetiva. Mas não esquece de deixar eles falarem. Nossa, eu falei pra caramba. É nóis, a gente se vê no próximo bloco. Já tinha cortado já, né? Não pode ir. Nossa, o Maurício se segurando, foda, né, Maurício? Porra, cara, é muito ruim.